americano. Para quem não entende, para quem é leigo da modalidade, quantos de cada lado? Tem time de defesa, tem time de ataque? Faz um resuminho do que é o futebol americano. Não, legal. Acho que é muito importante isso, tá, Edmar? O pessoal cada vez mais conhecer como que funciona o esporte, para ir aproximando o fã de um novo esporte no Brasil, porque é muito importante. Basicamente, o futebol americano ele é um esporte de ganho de território. Então, cada time ele começa de um lado do campo e o objetivo final é chegar até o outro lado e marcar o tão famoso touchdown. Então, essa bola ela pode ser passada pelo ar, então são os famosos passes, ou através de corridas com a bola pelo solo, junto à mão, seja do quarterback ou seja do running back, que é o corredor. Então, para explicar como funciona, entra um time de ataque com 11 jogadores e outro time de defesa com também 11 jogadores. O objetivo do ataque é chegar com a bola lá e o objetivo da defesa é que ele não chegue. E aí nós temos 4 tentativas para alcançar 10 jardas com a bola. Então você, em 4 descidas ou drives, você tenta alcançar 10 jardas com essa bola, seja através do passe ou através da corrida. Caso você consiga, renova-se mais 4 tentativas para 10 jardas, até que você chegue na end zone, que é aquela onde está bonita, está pintada com o nome dos times, que é uma vez alcançada, marca o touchdown. Caso você não consiga, você sai com seu time de ataque, o adversário entra com o time dele e você entra com a sua defesa e é a vez dele tentar chegar ao touchdown. Aí a gente tem também o field goal. Então eu cheguei meio perto ali da end zone, mas eu acho que eu não vou conseguir continuar avançando. Então nessa 4ª tentativa eu tento fazer um field goal, que é onde o Cairo ali entra tão brilhantemente, né, um dos melhores kickers da NFL, e marca 3 pontos. Então touchdown 6 pontos e o field goal ali durante a partida ele vale 3 pontos. Vale também, depois do touchdown, marcar um field goal com mais 1 ponto. Basicamente, essas são as regras. É o extra point que eles falam. É o extra point, exatamente. Extra point. Então, até para entender, 10 jardas. Quantos metros tem 10 jardas? Tipo, cada jarda tem quantos metros? É muito parecido com o metro, tá? Tanto é que no Brasil, as regras do futebol americano, pelas confederações brasileiras, elas são medidas em metros. É muito parecido, se eu não me engano, são 97 centímetros. Então, não muda então, são absolutamente 10 metros. nada. Então, basicamente são 10 metros. 4 descidas para passar 10 metros. Exatamente, 10 metros. E a gente fala é pouquinho 10 metros, mas com quando aqueles você está em campo, brutamontes. a gente às vezes, eu sou um jogador que eu jogo na linha, né, pelo meu porte físico, pelo peso. Então é o jogador da trincheira que vai sair na porradaria. Às vezes a gente que faz o serviço sujo. Alguém tem que fazer, né, o serviço sujo. E sobra pra gente que é magrinho. E às vezes a gente tá ali, a gente se esforça, a gente bate, a gente apanha, e na hora que a gente viu, o running back avançou 1 jarda. Fala, poxa vida, ou isso quando ele não consegue avançar nenhuma, ou o passe dá errado. Então assim, 10 jardas para quem vê de fora fala que não é nada. Quando você tá em campo, quando tem ali, no caso do futebol equipado, 11 jogadores atrapalhando você de avançar jarda, é um caminho muito longo, muito longo. Nossa, que bacana, que bacana. Então 11 de cada lado, time de ataque, time de defesa. E quando vem a bandeirinha amarela de falta, o que significa uma falta no futebol americano? Existem algumas regras que são faltosas, né? São algumas penalidades. Então, por exemplo, empurrar pela costa, falta. 2 passes para frente, por exemplo, falta também. E a falta no futebol americano, ela perde território. Então, por exemplo, se um time de ataque está a 10 jardas da end zone, por exemplo, 10 jardas de marcar um touchdown, ele comete, por exemplo, uma falta pessoal, que são 15 jardas. A partir daquele momento, eu fico a 25 jardas de chegar até a end zone. Então, dificulta um pouco mais o meu caminho. Então, eu repito aquela descida, porém 15 jardas mais longe do meu objetivo. E cada falta, ela tem uma penalidade diferente. Então, por exemplo, se eu faço uma invasão de campo na hora errada, eu perco 5 jardas, que é o nosso offside, ou a saída falsa, quando é no caso do ataque. E para a defesa, em vez de perder essas 10 jardas, o ataque ele ganha 10 jardas. Então, por exemplo, estou a 25 jardas da end zone para marcar o touchdown. Se eu sofro uma falta de 15 jardas, aquele time ele tem o direito de chegar a 10 jardas da end zone e começar a sua jogada novamente. Que legal. O Tom Brady foi o maior jogador da história da NFL, na sua opinião? Recente, sim. O Tom, ele conseguiu trazer amantes para o futebol americano, amante para o New England.
de uma forma avassaladora. Ele é 7 vezes campeão do Super Bowl, sendo 6, né, pelo Patriots. E o que ele fez, poucos ou nenhum jogador ousou fazer no futebol americano. Nós temos algumas lendas, né, do século passado do futebol americano, grandes técnicos, grandes jogadores, mas da história recente ninguém chegou perto de fazer o que o Tom Brady fez dentro da NFL e pro futebol americano a nível mundial. Tá, hoje, sem o Tom Brady, hoje qual seria um expoente, assim, um jogador que está muito em evidência? Nós temos dezenas de jogadores que são conhecidos mundo afora, mesmo para quem nunca ouviu falar de NFL, consegue ainda trazer esses nomes, né, à memória quando a gente fala. Mas eu acho que ninguém tem trabalhado tanto, né, para se tornar o mais próximo que o Brady é na história do que o Patrick Mahomes, que hoje é QB do Kansas Chiefs. São 4 títulos, né, nos últimos 5, 6 anos, então sendo 2 deles seguidos agora. Ele é um grande candidato a alcançar ali esse posto que o Brady deixou. O quarterback do Green Bay também não está mais, é o Rodgers? É o Aaron Rodgers, né? Aaron Rodgers, eu lembro muito bem dele, porque ele é um veterano. Lembra você. Fala um pouquinho dele também. Você não é muito fã do Green Bay, mas é um grande quarterbacker. Não, exatamente. Não sou daquelas jogadas impossíveis. Não sou fã do Green Bay, mas sou um grande fã do Rodgers. Eu fiquei bastante animado quando ele saiu, né, na temporada passada e foi pro Jets, né, New York Jets. Todo mundo estava esperando muito, muito dele. Acabou que acho que no primeiro jogo ele acabou lesionando o tornozelo. E é uma lesão séria, né? Quando acontece. Acabou ficando a temporada fora. Essa temporada ele está de volta, mas já sem o mesmo prestígio, né? Ele já é um jogador mais velho, já fez sua história, já está no Hall da Fama da NFL, com certeza, junto com muitos outros nomes. Como eu falei, existem expoentes, né, nomes que brilham, e o Rodgers com certeza é uma das lendas já da NFL e do futebol americano. Você acha que o fato da NFL, por exemplo, ter um brasileiro fez com que o brasileiro não entendesse tanto de regra do futebol americano, mesmo sendo um país que assiste muito futebol americano? Eu cheguei a comentar com você, né? O Brasil hoje ele está o terceiro maior mercado mundial de futebol americano. A gente só está perdendo hoje para Estados Unidos e México, que praticamente consomem só a cultura americana. E ainda assim o brasileiro tem muita dificuldade, porque não é algo natural nosso, é uma cultura que a gente precisa consumir de outro país. E o fato da gente não ter visibilidade, o fato da gente não ter, por exemplo, transmissões abertas em canais abertos, na Globo, por exemplo, na Record, né, na Rede TV, acaba afastando um pouco o brasileiro dessa cultura. Então, isso é reflexo. Por que tem só um brasileiro, que aliás é limeirense, né, jogando na NFL? Porque o Brasil ainda não tem essa cultura incrementada no nosso dia a dia. Não é uma personalidade não está na personalidade do brasileiro consumir futebol americano. Mas quem sabe aí no futuro a gente tenha dezenas e dezenas de brasileiros jogando lá. E tem o fato também dos jogos passarem pela madrugada. Você vai ver um jogo que começa às 11 da noite e termina às 2 da manhã. A gente fala do Cairo Santos, né, que é o limeirense que joga na NFL, é um grande kicker, tem um aproveitamento fora de série. E você contou para mim que você tem amizade com ele, manda mensagens para ele no Instagram, vem jogar no Tomahawk. Eu mando bastante mensagem, ele ainda não me respondeu. Falta um pouquinho para amizade ainda, hein? Mas já fica o convite. O Cairo, você comentou, né, que é amigo dele, comenta sempre com ele, manda mensagem. É difícil responder também. Se ele tiver, por acaso, vendo esse podcast aqui, já fica o convite. Ô Cairo, responda o Tomahawk lá, vamos fazer isso acontecer, hein? Faça um vídeo lá convidando a galera de Limeira para acompanhar o Tomahawk, para acompanhar o futebol americano. Será um grande prazer ter o seu nome vinculado novamente à Limeira, ao Tomahawk. E seria interessante também, quando ele estivesse de férias, ele pudesse ministrar uma clínica ou reunir todos do Tomahawk por uma palestra. E você imagine que atração seria ter o Cairo Santos num evento da Tomahawk. Não, com certeza. O Cairo ele vem sempre ao Brasil. Nas férias todas dele a gente acompanha pelo Instagram, ele está sempre por aqui. Será um enorme prazer. Eu falo que quanto mais futebol americano a gente respirar em Limeira, no Brasil, é melhor. Então, nós temos hoje já, como você falou, né, clínicas onde times americanos mesmo que tentam aumentar a base de fãs no Brasil, eles vêm até São Paulo, eles promovem mini campeonatos, tanto de flag quanto da categoria equipada. Isso é muito importante. Então, se a gente tiver um nome como o do Cairo presente,
atuante no futebol americano brasileiro, a gente tem muito a ganhar, muito mesmo. E